Nós estaremos ouvindo a mensagem do Senhor nessa noite. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo de número 12. Nós estaremos lendo do versículo 1 até o versículo de número 11. Como nós estamos num domingo de Páscoa, nós vamos tratar um pouco sobre a Páscoa, mas dentro da visão cristocêntrica, cristológica dessa festa, que é uma festa que a gente vai ver dentro da Escritura, que foi estabelecida por Deus para que a nação de Israel celebrasse a saída, a libertação do Egito. Diz assim: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e poluão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com toda a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar pela manhã, queimareis no fogo. Assim pois comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Vamos ler também um versículo que está no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 29, que diz assim: no dia seguinte, João, o Batista, viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado
do mundo. Vamos ler também 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo número 7. O Paulo diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Curve a sua cabeça. Pai, nessa hora, no nome de Jesus, eu me coloco uma vez mais na Tua presença. Deus, eu gostaria que nessa noite o Senhor me usasse para que eu pudesse transmitir a Tua palavra ao coração da Tua igreja, da Tua noiva. Deus, eu sei que de mim mesmo eu não tenho condições, capacidade, mas a Tua palavra diz que a nossa capacidade vem de Ti. Eu gostaria que o Senhor usasse a minha vida como um instrumento nas Tuas mãos para passar a Tua palavra, ministrar a Tua palavra ao Teu povo, e que o Teu Espírito Santo, que é o convencedor do pecado, da justiça, do juízo, que é o nosso amigo, nosso consolador, Ele vem aplicar esta palavra ao coração de todos aqueles que estão a ouvindo, que essa palavra produza salvação, renovo, refrigério, descanso nos nossos corações, e que ela nos aproxime de Ti. Pai, no nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, dai-nos graça, dai-nos inspiração divina na ministração da Tua palavra. É o que eu te peço nesta hora, no nome de Jesus o justo. Amém. Meus irmãos, livro do Êxodo, que foi a primeira leitura que nós fizemos nesta noite. Quando a gente fala do Êxodo, essa palavra Êxodo significa saída. A gente sabe que é a saída do povo hebreu, a descendência de Abraão, a uma peregrinação a uma terra que Deus havia prometido para eles. A gente sabe que é a terra de Canaã, a gente sabe das riquezas, da prosperidade daquela terra. A Bíblia diz que um dia os espias foram ver a terra e eram necessários 2 homens para carregar os cachos de uva que aquela terra produzia. Uma terra próspera. A Bíblia fala que essa terra é uma terra que mana leite e mana mel. Fala da prosperidade da terra, fala da abundância daquela terra. E essa terra Deus prometeu para o povo hebreu, para o seu povo. A gente sabe que Deus chamou Abraão na terra de Ur dos Caldeus, fez de Abraão uma grande nação, deu para ele filhos. Deus havia prometido que a descendência de Abraão iria se multiplicar sobre a face desta terra, porém que num determinado momento eles seriam levados como escravo para uma terra estranha. Mas tudo isso dentro de um propósito de Deus, tudo isso dentro de um plano e da vontade de Deus. No momento certo, Deus iria levantar um libertador para tirar o seu povo da escravidão e conduzir o seu povo, a sua nação, a esta terra de abundância. A gente sabe a história de Abraão, dos seus descendentes, até chegar em José, que foi o período em que o povo desceu ao Egito porque havia fome na terra.
A gente sabe como Deus honrou a descendência de Abraão através de José, porque a Bíblia diz que José, ele foi governador do Egito. Ele era homem da confiança de Faraó. E a gente sabe como Deus, ele multiplicou a descendência de Abraão por causa das suas promessas. Um dia Deus chamou Abraão fora da tenda. Cá, Abraão, sai da tua tenda. Olha para as estrelas do céu. Será que você pode contá-las? Olha para toda esta areia do deserto. Será que você pode imaginar quantos grãos tem aqui? Assim será a sua descendência de Abraão, numerosa como as estrelas dos céus. Isso se cumpriu. Porém a Bíblia diz que passou-se os anos e levantou-se um rei no Egito que não se lembrou da história de José. Agora, por propósito de Deus, o povo estava sendo oprimido ali, o povo estava sendo subjugado, porque Faraó ficou com medo, porque o povo estava crescendo de maneira assustadora, porque era promessa de Deus que o povo crescesse e passasse por esse crescimento, por esse desenvolvimento. Porém, Faraó estava com medo daquele povo se rebelar e tentar tomar o trono. O que Faraó fez? Faraó tirou a comida e aumentou o serviço, para que o povo cansasse ao extremo. Aumentou a carga de trabalho e diminuiu a alimentação. O povo então, a Bíblia diz que é um mistério, porque quanto mais aquele povo era afligido, mais aquele povo crescia. É um mistério isso. Você tira o alimento do povo, você aumenta a carga de trabalho, a tendência natural é o povo sucumbir. Mas o texto diz que quanto mais Faraó afligia o povo, mais o povo crescia e se multiplicava. Por quê? Porque o povo estava debaixo de uma promessa de Deus. Ninguém pode ir contra quem está debaixo de uma promessa de Deus. Oh, irmão, coisa linda é quando o crente está debaixo da promessa de Deus. Quanto mais ele é afligido, quanto mais ele é açoitado, quanto mais ele é aprovado, mais ele cresce para a glória de Deus, porque está debaixo de uma promessa. O povo está debaixo dessa promessa, e o povo está sendo afligido. Um dia o povo está clamando a Deus para que Deus envie o socorro. E Deus enviou o socorro. Só que nesse meio tempo, o Êxodo conta a história de um casal da tribo de Levi, Arão e Joquebede. Tem uma criança por nome de Moisés. O Faraó manda matar todos os meninos, todos os bebês do sexo masculino. Joquebede, para proteger o seu filho, coloca ele numa arca betumada, manda a sua filha Miriam descer a criança nas margens do rio Nilo. Chegando no Nilo, a filha de Faraó está lá, vê a criança chorando, pega o menino, leva ele para o palácio de Faraó. Moisés é criado ali, segundo a Bíblia, em Atos 7, em toda a ciência do Egito. Ele é o príncipe do Egito ali, ele é o filho da filha de Faraó. É interessante que ele estava sendo preparado ali para suceder o trono do Egito, mas Deus já havia um projeto muito excelente na vida de Moisés, seu libertador do povo. Porque os planos de Deus são assim. Às vezes a gente está pensando num caminho, Deus tem outro caminho, porque o plano dele é melhor para a gente do que o nosso. Moisés achou que ele seria o homem que substituiria o Faraó no Egito. Não. O plano de Deus é para que ele fosse o libertador do seu povo. É interessante que Moisés vai visitar o povo, ele vê o egípcio maltratando o seu contemporâneo ali, o hebreu. Ele
mata o egípcio em terra. O faraó quer matar Moisés, Moisés foge. E começa o estágio, o processo de Deus na vida de Moisés. Eu acho lindo isso. Moisés foge, ele vai para o deserto de Midian, ele casa com Zípora, filha de Jetro. Aí o texto diz que Moisés está no deserto de Midian, cuidando das ovelhas do seu pai, e o povo está lá no Egito, Moisés está no deserto, o povo está cativo, Moisés seria o libertador. O povo está clamando por libertação. Deus visitou Moisés lá no deserto de Midian através da sarça ardente. Olha que lindo. Enquanto o povo está lá no Egito clamando por libertação, Deus está visitando o libertador. Você acredita em palavra de Deus? Amém? Enquanto você está aqui clamando ao Senhor, Deus está trabalhando no deserto da tua vida. Levante a tua mão se você pode. Enquanto você está clamando com o coração aflito e quebrantado nessa noite, Deus está visitando os desertos do teu coração, aquilo que só você e Ele sabe. Deus falou com Moisés: Moisés, eu vou te usar, rapaz. Aí Moisés é igual a gente é igual a Moisés. Deus fala e a gente fica colocando tanta desculpa, porque na verdade a gente se sente incapaz de executar o plano que Deus tem para nós. Todo homem chamado por Deus, ele se sente incapaz de executar isso. Isso é louvável, porque Deus não trabalha com gente soberba, com gente prepotente, com gente arrogante, com gente autossuficiente que acha que não depende de ninguém. Aí Moisés falou: Senhor, eu não sei falar, eu sou um homem pesado de língua. Calma, Moisés, eu sou o que eu sou, rapaz. Moisés, calma, que eu serei suficiente para você. Deus está falando: Moisés, eu sou aquilo que você precisa, Moisés. É mais ou menos assim que Deus faz com a gente. Deus olha para a nossa fraqueza, para a nossa limitação, nos chama não pelos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos, e pela sua graça Ele diz assim: eu serei aquilo que você precisar que eu seja. Como assim, Deus? Você é de pesadas palavras, mas eu vou colocar um Arão, você vai falar e Arão vai transmitir a minha voz para Faraó. É assim que Deus faz. E é interessante isso, que Moisés então volta e chega diante de Faraó, pede para Faraó libertar o povo. Faraó endurecendo o coração, Deus, através de Moisés, mostrando ali o seu poder, a sua benignidade para com o povo. Faraó endurecendo o coração, Deus resolve enviar as pragas do Egito. Deus envia 10 pragas. E a gente vê aquele ping-pong. Deus envia a praga, o coração de Faraó, ele amolece, ele é quebrantado. De repente a praga cessa, e ele então resolve endurecer o coração de novo. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração dele. E foi, porém na 10ª praga, Deus anunciou a Moisés a morte dos primogênitos. Deus falou: Moisés, chega, eu vou arrancar o meu povo do Egito com mãos fortes. E a 10ª praga, Moisés, eu vou tocar naquilo que Faraó mais ama, que é o seu filho primogênito. E Deus instruiu a Moisés o que Moisés iria fazer. Ele falou: Moisés, cada casa, Moisés, conforme o número de pessoas, vai pegar um cordeiro macho de 1 ano. Porém, Moisés, se a família for pequena, ela vai se juntar ao seu vizinho, e eles irão compartilhar deste cordeiro o cabrito, e eles irão assar a carne do cordeiro, e eles irão pegar o sangue e aspergir o sangue nos umbrais e na verga da porta, Moisés. E será que quando o anjo da morte, à meia-noite, passar no Egito, a casa que não tiver a marca do sangue, o anjo irá matar o primogênito, tanto dos homens
como dos animais. E Deus falou: Moisés, esta é a Páscoa do Senhor. Porque o termo Páscoa no hebraico é pesar, e pesar significa passar por cima, ou pular além da marca. O anjo estava dizendo assim: olha, a casa que estiver a marca do sangue, o anjo da morte irá pular essa casa, porque a marca deste sangue, do cordeiro morto, estava trazendo livramento da morte ao primogênito. É claro que Deus sabia qual que era a casa dos hebreus. É claro que Deus sabia qual que era a casa dos descendentes de Abraão. Mas Deus aqui estava exigindo do povo obediência. Deus aqui estava chamando o povo a um relacionamento. Deus estava chamando o seu povo à submissão à sua vontade, à sua ordem e à sua lei. E eu acho lindo isso, que à meia-noite o anjo da morte desce, e há uma grande mortandade entre os egípcios. Mas no arraial dos hebreus há júbilo de alegria, porque Deus havia livrado o seu povo da morte, através de outra morte, que é a morte do cordeiro. E quando nós vemos isso, a morte do cordeiro, o cordeiro sendo ali sacrificado, Deus instituindo a Páscoa para Israel, nós aprendemos algumas coisas nesse texto. Primeiro, apenas o sangue aspergido nos umbrais e nas portas do Egito livraria o primogênito da morte. Apenas as casas que tiveram as suas portas marcadas pelo sangue do cordeiro, apenas essas casas tiveram o livramento da morte. Um dos significados da palavra salvação é livramento, livrar da morte, livrar do perigo, livrar de algo que atormenta. E quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, aonde João o Batista, ele está pregando, e de repente ele vê Jesus vindo, e ele anuncia assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando nós vemos Paulo ensinando a igreja de Corinto, ele diz assim, que Cristo, o mesmo Cristo, que João Batista disse que é o Cordeiro de Deus, é a nossa Páscoa, e ele foi sacrificado por nós. Então a ideia do cordeiro aqui nesse texto é uma figura tipológica da pessoa de Jesus. Jesus é este cordeiro do Êxodo aqui, que foi morto, e o sangue aspergido nos umbrais é o que traz livramento de morte. O que eu aprendo com isso? Irmãos, eu aprendo com isso que salvação é apenas em Jesus. Apenas as casas que tinham a marca do sangue, elas receberam o livramento da morte. Apenas aqueles que creem em Jesus receberão também o livramento da condenação eterna. A Bíblia diz em Filipenses capítulo de número 2, versículo 11: meus irmãos, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte,
e morte de cruz. Aí Paulo diz: pelo também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo dela, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, é esse nome que salva, é o nome de Jesus. Pedro, dizendo em Atos capítulo 4, versículo 12, ele diz assim: em nenhum outro nome há salvação. Olha que coisa linda, nenhum outro nome, nem no nome de Maria, nem no nome de Paulo, nem no nome de Pedro, nem no nome de João, nem no nome de Sebastião, nem no nome de Francisco, nem no nome de Geraldo, nem no nome de Aleph, nem no nome de ninguém. O único nome, irmãos, que pode salvar alguém está aqui na Bíblia, é o nome de Jesus. Em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum nome é dado entre os homens. Oh, irmãos, salvação, livramento eterno, perdão dos pecados, nome escrito no livro da vida, transformação. A religião não produz isso, porque um dia o religioso Nicodemos conhecia a Bíblia de capa a capa muito melhor do que a gente. Chegou perto de Jesus: mestre, sabemos que és mestre em Israel, porque se Deus não for contigo, ninguém pode fazer essas coisas. Jesus olhou para ele e falou assim: rapaz, não adianta vir bajular, não adianta vir amaciar, necessário vos é nascer de novo. Sabe o que Jesus estava ensinando para ele? Olha, você é príncipe em Israel, tem uma cadeira alta na sociedade, você tem uma religião, e dentro dessa religião você é honrado, mas tem uma coisa: se você não nascer de novo, não adianta, é necessário vos nascer de novo, porque da carne é carne, o que é do Espírito é do Espírito, e aquele que não nascer de novo não entra no reino de Deus. Salvação é apenas em Jesus. Obras, boas obras não salvam ninguém. Quem não se lembra do jovem rico? Ele chegou diante de Jesus: bom mestre. Eu sou: rapaz, o que tu me chamas bom? Bom é só um, que é o Pai que está nos céus. Ele diz assim: olha a pergunta dele: o que é necessário eu fazer? Fazer aqui é obras. O que é necessário eu fazer para herdar a vida eterna? Olha só, Jesus falou para ele: guarda os mandamentos. Ele falou assim: tudo isso eu guardei desde a minha mocidade. Aí Jesus viu que o coração dele estava preso na avareza, no dinheiro, que ele tinha muito. A Bíblia chama de jovem rico, que ele tinha muito. Aí Jesus olhou que o dinheiro era o Deus dele, o Mamon. E Jesus falou que não pode servir a dois senhores, nem a Deus nem a Mamon, porque senão você vai amar um e aborrecer o outro, vai dar um conflito aí de interesse. Aí Jesus olhou: rapaz, vende tudo que tens então e dá aos pobres. Sabe o que ele fez? Saiu triste e foi embora, porque ele não queria. Ele queria fazer alguma coisa, mas a salvação não é aquilo que a gente faz, irmão. A salvação é o que ele fez por nós. Pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí o Salmo 49 é um dos salmos mais lindos da Bíblia. É engraçado que a gente sempre fala isso quando vai estar no versículo, né? É o versículo mais lindo, porque toda a Bíblia é linda. Aí o salmista diz assim no 49, no verso 6 ao 8: ai daqueles que confiam em suas fortunas, e na abundância das suas riquezas
eles se vangloriam. Ninguém é capaz de redimir a alma do seu irmão e pagar o preço junto a Deus, porque o resgate de uma vida não tem preço. Não adianta. O dinheiro não compra o perdão dos pecados. Compra muita coisa boa, mas ele não compra o nome escrito no livro da vida. Um dia o camarada estava rico na Bíblia. Ele resolveu construir outro celeiro porque o negócio dele aumentou. Aí ele deitou na cama e falou assim: rico sou e de nada tenho falta. Aí o anjo apareceu para ele: louco! Esta noite pedirão a tua alma. O que as tem preparado, de quem será? E ele morreu. Ele tinha dinheiro, mas não tinha Jesus. Então ele não tinha nada. A nossa maior riqueza é o nosso Salvador, que é Cristo Jesus. Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se perdeu. Existem inúmeras religiões, existem inúmeras igrejas, mas nenhuma delas é capaz de salvar alguém. Não. Um dia Jesus pregou duro, e os discípulos falaram: Senhor, foi todo mundo embora porque o Senhor pregou duro demais. Aí Jesus falou assim: Pedro, se você quiser ir, pode ir também. Aí o Pedro falou assim: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Só em Jesus, irmão. Salvação é só em Jesus. Que coisa linda. Ele é a porta de escape. Ele é a porta de escape. Ele é a porta. Ele diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. Jesus é a porta. Quantos já passaram por ela aqui nessa noite? Eu gosto de Paulo porque ele disse que a gente andava desgarrado, segundo o curso deste mundo. A natureza da gente fez com que a gente fosse filho da ira, do pecado. A descendência de Adão, o sangue adâmico que corre aqui, nos inclina ao pecado e causou essa inimizade contra Deus. Aí Paulo diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em amor e misericórdia, nos vivificou quando nós estávamos mortos em pecados, em ofensas. E hoje a gente já não anda mais no curso deste mundo. Hoje a gente anda pela porta que é Cristo, e essa porta tem um caminho, e disse Jesus assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Oh irmãos, assim como naquela noite o sangue do Cordeiro aspergido deu livramento, nós temos a esperança que apenas em Jesus o homem pode ser salvo. Segundo, a libertação das mãos de Faraó tipifica a libertação que Cristo nos proporcionou do pecado. O Cordeiro foi morto para que Israel fosse liberto do Egito. Jesus foi morto para que o homem fosse liberto do pecado. Cristo Jesus é o nosso libertador. Ô Léo, você consegue colocar aqui Isaías 42, versículos 6 a 8? Olha que texto maravilhoso, irmãos. Eu, Senhor, te chamei em justiça, te tomarei pela mão e te guardarei.
e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos. Olha o que Jesus faz. Ele abre os olhos dos cegos, Ele tira da prisão os presos, e Ele liberta do cárcere aqueles que estão nas trevas. Algumas traduções dizem, Ele liberta aqueles que estão em ruínas. Sabe quem faz isso, irmão? É Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. A gente estava cego porque o pecado cega o homem. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, não enxergava a verdade, não enxergava a luz, não enxergava a salvação. Mas um dia lá na Galileia, Jesus entrou na sinagoga, se assentou e deram para ele a mensagem daquela manhã, e abriu no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, verso 1, e onde ele leu assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para evangelizar os pobres, abrir vista aos cegos e proclamar libertação aos cativos. Oh, glória ao nome de Jesus. Enquanto o mundo escraviza, Jesus liberta. Enquanto o pecado prende, Jesus salva. Oh, eu sinto a liberdade de Deus aqui nessa noite. Oh, bendito seja o nome daquele que nos livrou das mãos. Oh, glória. Oh, Ele nos livrou da mão do valente. A gente andava escravizado pelo pecado. João 8,34, a Bíblia diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Oh, irmãos, olhe, irmãos, a nossa situação outrora. Nós estávamos debaixo desse jugo do pecado, assim como o povo estava debaixo do jugo de Faraó. Faraó escravizava o povo tinha que fazer tijolo de barro. Faraó chicoteava o povo, Faraó retinha o alimento do povo. Mas chegou um dia que o povo clamou e Deus resolveu ouvir a oração. Assim estávamos a gente pisando na lama do pecado, como diz o Salmo 40. Nós estávamos com os pés num charco de lodo. Mas tem uma coisa: Ele ouviu o nosso clamor, nos tirou de lá com mão forte. Hoje nós somos livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh, Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oh, irmão, a verdade é Jesus, a verdade é a palavra. Jesus, na oração sacerdotal, Ele orou ao Pai dizendo assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, liberdade plena é só em Jesus de Nazaré, porque em Jesus nós estamos libertos do poder do pecado. O pecado já não tem mais poder sobre as nossas vidas. Olha o que Paulo diz aos Romanos: mas agora, libertados do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. A gente era escravo do pecado. Jesus foi lá e comprou-nos, pagou a nossa dívida, e hoje a gente é servo de Deus. Oh, glória. Lembro de Oséias, o profeta.
Deus mandou ele tomar uma meretriz por esposa, porque Deus queria que ele sentisse na pele, como profeta, o que Deus estava sentindo, porque Israel estava se prostituindo com outros deuses, espiritualmente falando. Oséias toma essa mulher, que tipificava o povo naquela época. A mulher peca, trai Oséias, e ela contrai uma dívida grande, e ela está lá no mercado para ser vendida como escrava. Sabe o que Oséias faz? Oséias sai lá da casa dele, vai lá no mercado, paga a dívida dela e traz ela para casa. Foi isso que Jesus fez por cada um de nós aqui. A gente estava lá no mercado das trevas, da iniquidade, e uma condenação pesada sobre nós. O salário do pecado é a morte. E a gente já estava com escrito de dívida que era contra nós. Sabe o que Jesus fez? Jesus saiu lá da casa dele. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O que ele chegou lá e fez? Lá no Calvário, ele disse assim: tetelestai. Sabe o que é isso? Pai, dívida paga, está consumada, é tetelestai. É assim, Pai, a dívida daquele povo já foi paga. Com o quê? Com o precioso sangue de um cordeiro sem mácula. E agora? E agora eu digo para eles: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito: pois eu vou e vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para que onde eu estou estejais vós também. Oh, Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção dos nossos pecados, em Cristo Jesus, o nosso Salvador. A gente não valia nada, não prestava, só fazia coisas ruins que não glorificavam, que não agradavam a Deus. Alguém dizia que para nós não tinha jeito, para nós não tinha salvação. Oh irmão, mas aquele que salva, aquele que perdoa, é também aquele que não desiste, que não abre mão, que não abandona, mesmo a gente no lamaçal do pecado, no charco de lodo. Ele com seu sangue nos purificou, nos remiu, calçou os nossos pés com a preparação do Evangelho, colocou em nós o cinturão da verdade, a couraça da justiça, a espada do Espírito, e colocou um cântico nos nossos lábios. E hoje a gente pode dizer que Jesus é bom. Ele é bom. Ele é o nosso libertador. 3, para finalizar. O povo hebreu foi liberto do Egito e partiu em uma peregrinação rumo à terra de Canaã, uma terra de descanso, uma terra que mana leite e mana mel. Jesus também, Ele nos tirou das trevas, nos trouxe para a luz, e Ele prometeu uma morada muito gloriosa. Paulo chama essa morada de nossa pátria. João chama de Nova Jerusalém. Abraão, ele peregrinou por tendas, mas ele tinha em vista uma cidade melhor, da qual o construtor e o arquiteto é Deus. Jesus vai nos levar para lá. Sabe o que eu acho lindo? Se você comparar a trajetória do povo de Israel e da igreja, o povo estava sendo conduzido
Canaã. A igreja está sendo levada pelo Espírito às mansões celestiais, porque breve a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, diz Paulo, que nós seremos arrebatados. Está na Bíblia. O povo caminhou no deserto. Deserto fala de dificuldade. E eu acho lindo que quando Moisés vai falar o Deuteronômio para o povo, Deuteronômio é a repetição da lei. Deus usando Moisés e falando assim: olha, eu tirei vocês de uma terra que vocês eram escravos, e eu conduzi vocês ao deserto. Aí Deus falando assim: olha, eu fiz vocês passarem fome, eu fiz vocês terem sede, para provar aquilo que estava no coração de vocês. Olha que coisa linda. E quantos momentos na nossa trajetória com Deus não é assim? Quantos desertos Deus não permite para revelar aquilo que está dentro do nosso coração? Aí Moisés continua falando: mas tem uma coisa, eu enviei a coluna de fogo durante a noite, eu trouxe o refrigério no calor mais alto do dia. Quando vocês tiveram sede, eu dei água da rocha. Quando vocês tiveram fome, eu desci com um maná. Deus estava dizendo: Moisés, eu cuidei do povo, Moisés, no deserto. E eu acho lindo que ele fala para o povo assim: olha, tem uma coisa, a roupa não rasgou. À medida que o corpo ia crescendo, a roupa crescia junto. Isso é mistério de Deus. A sandália também não estragou, porque à medida que o pé crescia, a sandália crescia junto. Por que isso? Por que isso? Deus está falando assim: eu cuidei do meu povo, eu zelei pelos meus eleitos. Oh, irmão, Deus não deixou a sandália se desgastar nem estragar. Deus não deixou a roupa rasgar, e Deus não deixou faltar o alimento. Isso é o cuidado de Deus. A igreja hoje, nós estamos peregrinando rumo a Jerusalém Celestial. Sabe quem cuida da igreja? Não é o governo, não é o Estado. Quem cuida da igreja é Deus. Vou repetir para você ficar com o coração em paz: quem cuida da igreja é Deus. Quem cuida da gente é Jesus. O mesmo Deus que conduziu Israel como uma noiva ataviada no deserto, é o mesmo Deus que tem segurado nas mãos da sua noiva e tem feito ela atravessar as dificuldades do século presente e nos tem conduzido até as mansões celestiais. É Deus quem cuida do seu povo. É Deus quem cuida da sua igreja. Fica em paz, porque o guarda de Israel, aquele que não dormita nem tosqueneja, é Ele que tem cuidado de nós. Você acha que Deus iria tirar o povo do deserto para o povo morrer, do Egito para o povo morrer no deserto? Claro que não. Você acha que Deus ia perdoar os teus pecados, mudar a tua história para você morrer nessa luta, nessa aflição? É claro que não. Deus está cuidando da sua vida. O Cordeiro que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia, Ele está sentado num alto e sublime trono,
Ele está no controle de tudo. Oh, glória ao nome do Senhor. Quando João tem a visão da sala do trono no Apocalipse, ele vê primeiro a porta aberta. Significa que todo homem com coração quebrantado pode acessar a ele com confiança ao trono da graça. E chegando lá, ele vê um trono na cor da esmeralda. Eu já disse isso aqui, o verde esmeralda é uma das poucas cores que a gente pode olhar fitamente por longas horas, por longo tempo, que a gente não vai se cansar. Sabe o que Jesus está dizendo para nós aqui nessa noite, no meio dessa caminhada? Quando a gente se sentir cansado, vem cá na minha sala, olha para o meu trono e descansa na minha presença. Fica de pé, por favor. Oh, fica de pé, por favor. Olhe para o trono nesta noite, que é do trono que vem o teu socorro. É interessante que a porta está aberta, o trono na cor da esmeralda está lá, e tem alguém assentado no trono. Quem que é? É o Cordeiro que foi morto e vive para todo sempre. Ele está dizendo: olha para o trono, porque eu estou lá. As coisas podem ter saído do controle, mas Ele ainda está no trono. É Ele que conduz a sua igreja do seu trono. Oh, glória, a cruz está vazia, o túmulo também, mas o trono está ocupado eternamente pelo Rei Jesus. Eu gostaria que você levantasse a sua mão como gratidão a Deus neste culto, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Foi Ele que providenciou para nós uma eterna salvação. Foi Ele que nos remiu de toda iniquidade e nos vestiu de vestes de salvação e de justiça. A gente estava perdido nesse mundo, sem Deus, sem esperança. Estávamos debaixo de um jugo, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E Ele ressuscitou dentre os mortos, e Ele está vivo no seio da igreja, e nós podemos sentir este contato pelo Espírito de Deus. Feche os seus olhos nesta noite, coloca a mão no touro do seu coração e diga: Jesus, obrigado, porque eu não mereço. Obrigado, Jesus, porque aqui tudo é graça. A igreja, irmãos, é o único lugar onde os fracos, aonde os humilhados, aonde os derrotados têm vez. Porque Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Porque Deus confundiu as coisas pequenas e desprezíveis e as que não são, para confundir aqueles que acham que são alguma coisa, mas não são nada. Porque a gente é como o pó da cinza, é como a flor da erva que murcha-se a flor e o vento leva. Mas a nossa alma, a nossa esperança está em Deus. Oh, aleluias. Oh, sinta a presença de Jesus aí. Eu quero orar com você. Você que ouviu esta mensagem nesta noite, e você que ainda não recebeu a Jesus como Salvador da sua vida, eu quero convidar você a sair do seu lugar e dar um passo aqui na frente, tomar essa decisão. A Páscoa da igreja significa vida, significa livramento, salvação. O chocolate é muito bom, é muito gostoso, mas Deus tem algo muito mais excelente.
é o perdão dos teus pecados, é o teu nome escrito no livro da vida, é a restauração da tua comunhão com Deus. Mas se porventura também você, por um motivo ou outro, não quer vir à frente, mas quer receber a Jesus como Salvador, diga: Jesus, perdoa os meus pecados. Diga: Jesus, me receba como filho amado nessa noite. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Se tiver algum irmão para acompanhar ele aqui, por favor, para dar um abraço nele, para orar com ele. Que coisa linda. Essa é a melhor decisão que a gente pode tomar na vida, é receber a Jesus. Se tiver mais alguém, pode sair do seu lugar. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou. Os meus pecados suportou. Ele te ama, Ele quer mudar a tua história. Ele quer trazer a paz que excede todo entendimento ao teu coração. Se tiver mais alguém, e se você sentir o desejo de se manifestar, de vir aqui à frente, você tem liberdade. Emmanuel, O rei dos reis, Ele é o Rei dos Reis. é o Senhor. Ele quer ser o Rei do seu coração. Jesus, Ele quer reinar neste trono aí dentro da tua alma. Deixa Ele. Não endureça o teu coração quando Jesus te chamar. Triunfou. Oh Deus, Bendito é o rei que vem. Ele é que bendito. vem em nome do Senhor. Você que pode, adore nessa noite. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi, e ao terceiro dia ressuscitou. Ele está vivo, Ele está vivo. E porque Ele vive, nós temos esperança. E porque Ele vive, nós temos alegria, nós temos paz. Aleluia. Nesse momento eu gostaria que todos os irmãos estendessem as mãos para cá. Nós vamos orar pela vida deste irmão. A Bíblia diz que a festa, a alegria nos céus, diante dos anjos de Deus, quando um pecador se arrepende. Nós estamos aqui celebrando a vida de Jesus e também a salvação deste irmão. Jesus um dia virou para Zaqueu e falou: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, está aí a vida desse irmão que está se reconciliando com o Senhor. Nós queremos que o Senhor perdoe os pecados, escreva o nome dele no livro da vida, dê a ele uma nova história a partir de hoje. Deus, na tua presença as coisas velhas se passam e o Senhor faz nova todas as coisas. Renova ele com teu Espírito Santo nesse momento, e que a partir de hoje, Jesus, a vida deste homem nunca mais seja a mesma, porque aonde o Senhor chega, a mudança, a transformação. Abençoe ele, abençoe toda a família deste homem.
para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Pode tomar o teu assento, em nome de Jesus. Glorioso Salvador. Meus irmãos, graças a Deus que tem nos dado vitória. Nós estamos chegando ao final de mais esse trabalho. O pastor está retornando de viagem com alguns irmãos. Creio que daqui umas 3, 4 horas eles já estarão na cidade. E eu tenho certeza que mesmo Deus que está aqui conosco, nos abençoando, é o Deus que tem guardado também o trajeto de todos os irmãos que ali estão. Amém? Nós temos alguns avisos da semana. Oração amanhã às 19h30 no templo. Quarta-feira nós temos o nosso culto de louvor e adoração a Deus. E os avisos após a quarta, o pastor vai estar passando para todos nós. Isso, os jovens estarão subindo ao monte no Olipinho. Os irmãos vão estar encontrando aqui às 19 horas na porta da igreja para estar subindo o monte para orar. O monte aqui do bairro Alipinho. Mais algum recado? Tranquilo? Vamos agradecer a Deus para nós retornarmos para os nossos lares. Amém? Pai, no nome de Jesus, somos gratos pelo culto, pela oportunidade, pela vida desse irmão que se entregou a Ti nesta noite. Deus, nós apresentamos ao Senhor a nossa vida, a nossa semana que se inicia hoje. Deus, a trajetória do pastor, dos irmãos que estão naquela caravana, que o Senhor vem estar os conduzindo em paz, em segurança, no retorno para os lares. Que o Senhor abençoe a nossa semana, que seja uma semana abençoada, que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal, nos dê a paz que excede todo entendimento. Que o Senhor venha estar sobre as nossas vidas, nos guiando, nos guardando, para a glória do Teu santo nome. Conduze-nos em paz, no retorno para os nossos lares. Dai-nos um restante de noite, de domingo abençoado na Tua presença. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Erga as mãos, que o grande amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Salvador, a doce, sublime comunhão do Santo Espírito seja com toda a igreja Avivamento Floresta, e todos nós a recebamos dizendo...